Me escutando. Amém, amada igreja do Senhor. Estou numa alegria tão grande, uma presença do Senhor desde que cheguei nesse lugar. Não pelo que Jesus fez, mas pelo que Ele é. Um amor que invadiu o meu coração, pelo simples fato que não é simples, amém? Mas é por ser filha dEle, por estar com Ele, por ser alcançada por Ele. E aí veio aquele versículo muito forte no meu coração, a minha graça te basta. E quando a gente fala isso, a minha graça te basta, parece que é simples e é pouco. Mas como é imensurável a graça do Senhor na nossa vida. Como se apenas vivêssemos da graça, da salvação, do perdão dos nossos pecados. A gente já podia descansar, não precisaria de mais nada. Porque a graça dele é o suficiente. E eu senti essa suficiência hoje no culto. Uma gratidão pela vida do nosso Deus derramada naquela cruz e ressurreto para a nossa salvação. E aquilo foi me invadindo. Aí a Dani veio com um testemunho dela. E quando ela estava falando aqui, eu olhei para o Leandro e falei, Leandro, é o nosso tesouro. Né? Porque muitas vezes buscamos coisas, e isso não é errado, mas que os tesouros escondidos de Isaías 45 são pessoas, são vidas, são tesouros que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Aí vem o Eduardo falando sobre a gratidão, sobre a expansão do reino, aí eu vejo a presença do Senhor Jesus. Nós não combinamos o testemunho com a palavra do Eduardo e com a minha palavra. É o Espírito Santo de Deus se movendo na igreja, se movendo dentro de nós. Quando eu dei para o Jefferson imprimir a minha palavra, ele falou, nossa, estou estudando isso no livro do Subirá, estou estudando exatamente o que você vai pregar hoje. Eu falei, irmão, é o Espírito Santo de Deus vivo, né, latente nos nossos corações, dentro de nós, falando, eu estou aqui, eu estou fazendo. E essa palavra de hoje é uma palavra de final de ciclo, de final de ano, porque o Senhor, no meio do louvor, falou, quem poderá subir o meu monte? Quem poderá estar na minha presença? Aqueles que são limpos de coração. E como ser limpo de coração, já que Jesus já realizou toda a limpeza, né, por nós? Mas por que ainda alguns de nós, mesmo tendo Jesus, ainda não conseguimos estar com essa limpeza no coração? E é sobre isso que eu vou falar hoje. O título da minha mensagem é Perdão, você não dá, você não recebe. E antes que você me questione, mas o perdão não é condicional, vem comigo, vamos para as Escrituras, vamos para a palavra de Deus, para você entender, porque Jesus falou isso no Evangelho da Graça. Jesus não falou isso na lei, tá? Jesus estava ensinando os discípulos na nova aliança, na aliança da graça, da misericórdia, naquilo que Ele iria fazer por nós. Né? Porque muitas vezes, eu como embaixadora da graça, gente, também tive vida louca. Ninguém aqui é muito diferente, tá? Do testemunho da Dani. Quanta graça, quanto amor, quanto Deus fez na minha vida para eu estar hoje aqui. Nunca imaginei liderar uma igreja em Dubai, ser pastora. Nunca passou pelo meu coração uma coisa dessa. Se Deus perdoasse o meu pecado quando eu cheguei na igreja, eu já teria assim um mar de gratidão ao Senhor. Então é muito, muito lindo. E Deus, eu quero começar projetando a palavra em Marcos 11, 25. Jesus, através da maravilhosa graça dele, Ele disponibilizou tudo para a gente. Salvação, perdão, o livre acesso à vida eterna, né? A condenação que estava sobre nós, o pecado, né? O nosso pecado
foi pago. Então agora ele é o caminho que vamos seguir, o quê? Para reconciliar, restaurar o nosso relacionamento com o Pai e ter uma vida eterna. Mas Jesus fala uma coisa interessante sobre perdão. E por que eu quero trazer essa palavra? Hoje é dia de ceia. Paulo, eu vou ler um versículo de Paulo que fala sobre isso. É final do ano, é final de Shemitah, é final de um ciclo. Deus está falando de pureza de coração, Deus está falando de perdão. Porque muitos de nós estamos aqui, confessamos Jesus, somos batizados, louvamos, adoramos, mas não recebemos. Por quê? Porque o coração ainda está preso em sentimentos, relacionamentos, coisas que não são do senhorio de Jesus. E a gente precisa entender isso hoje, porque está chegando 2023, será um ano tremendo. Chegou um novo ciclo, um novo Shemitah. Então a gente precisa se libertar dessas coisas ainda, dessas amarras ainda que nos impede de viver o bom de Deus. Eu vejo às vezes muitas pessoas amarradas ainda em coisas com Cristo. E Jesus chora por isso, porque Ele já disponibilizou, mas nós precisamos aprender a receber. Então vamos lá. Perdão, você não dá, você não recebe. A palavra de Marcos 11, 25. Quando estivermos orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Uau! Perdoar e será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Gente, é Jesus que está falando isso. E Jesus vai enfatizar isso muitas vezes nos evangelhos. E eu quero ler com vocês, porque muitas pessoas confundem isso no evangelho da graça. Ah, Jesus já fez, Jesus já perdoou, Jesus já fez, né, já completou tudo, somos salvos, vida eterna. Amém? Isso é verdade. Jesus já fez tudo. Ele é o nosso livre acesso ao Pai. Ele é a nossa vida eterna. Mas estar nele é diferente. Quando eu estou nele, eu vou perdoar, porque ele vai estar habitando dentro de mim. Então Jesus está ensinando algo aqui, que eu vou aprofundar com vocês. Mas antes eu quero ler a ênfase que ele dá para perdoar, para ser perdoado. Não é uma negociação, tá? Mas é um jeito de aprender a receber. Olha só. Quando Jesus falou isso, Ele quer que nós levemos Ele a sério. Ele não estava te dando uma dica. Ele estava falando de um princípio do reino. A salvação, o evangelho da graça, ele não quebra princípios de Deus. Isso a gente precisa entender. Não é esculhambar o evangelho e depois, Jesus perdoou, Jesus já fez, eu tenho vida eterna. Jesus já fez, mas você está nele? Você está no senhorio dele para usufruir da graça e do perdão que ele tem para oferecer para você? Ou você está em outro senhorio, em outro lugar, e por causa do benefício das mãos de Deus, na hora que a coisa aperta, você vem aqui e fala, não, sou perdoado. Segura, que a gente vai esmiuçar isso aqui. Vamos para Mateus 6, de 14 a 15. A gente não pode encarar o que Jesus diz como a gente encara as autoridades, os sentimentos e os relacionamentos nas nossas vidas. As pessoas querem adaptar o evangelho. Uma vez uma menina chegou para mim e falou assim, Dani, você sabe, eu já estou no 3º casamento, então agora eu não quero mais casar, eu quero agora viver junto, uma vida sexual com a pessoa, mas só que sem casamento, servindo a Deus, amando a Deus. Eu falei, irmã, você está propondo algo que é contra um princípio de Deus. Deus te ama, Ele já te perdoou, mas acho difícil você viver isso em Cristo. Eu entendo seu sentimento machucado, eu entendo seu coração quebrado, mas isso não justifica aquilo que precisa ser mudado. Muitas vezes nós queremos adaptar o evangelho ao nosso modo de vida, à cultura em que vivemos, à sociedade, relacionamentos que temos, e queremos dar um jeitinho ali para ajeitar o evangelho, mas gente, não há jeitinho nenhum. Existem princípios de Deus no evangelho, tá?
que não são quebrados, são imutáveis. O nosso Deus não mudou, na antiga aliança e na nova aliança. O que mudou foi que agora Jesus pagou um preço para que tivéssemos a chance, para quem se arrepender e quiser mudar, a ter uma vida reconciliada com Deus. Só que as pessoas bagunçam um pouco isso e ficam crucificando Jesus todos os dias. Vamos lá, Mateus. Está em inglês nas duas partes, então vou ler aqui em português. No meu tá. Está embaixo, desculpa. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. 15. Porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Gente, isso é Mateus 6, de 14 a 15. Aí eu quero ir para Lucas 6, 37. Vocês acham que Jesus está dando uma dica ou Jesus está falando de um princípio? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Uau! Mateus 6,12. De novo, eu quero enfatizar todas as passagens. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Olha que coisa tremenda. Mas aí você vai me perguntar, mas Dani, Jesus nos perdoou, você está me falando que o perdão é condicional? Como é isso? Não, o perdão não é condicional. Jesus nos perdoou independente daquilo que nós fizemos. E é um perdão que é do dia que você nasceu até o dia que você morreu. Não é um perdão que não é cronológico, tá? Aquele que se arrepende, ele é perdoado. Então não existe uma condicional para ser perdoado. Jesus já disponibilizou esse perdão a todos, para aqueles que o recebem e se arrependem dos seus pecados. Amém? Então o que é condicional? A falta de perdão. A falta do perdão é condicional. Quando você não perdoa, você está em pecado. A pessoa pode até se ofender em uma situação, aquilo vem um sentimento, tal, Deus trabalha aquilo e libera. Mas ser uma pessoa ofendida é estar em pecado. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que está em pecado, porque ela recebeu algo tremendo de Deus, que foi o perdão. Só que ela não consegue perdoar. E Deus fala que isso é pecado. Então vamos entender isso. O perdão de Deus é incondicional, não é uma troca. Mas a nossa falta de perdão, ela é condicional. Há uma diferença muito grande. Amém, igreja? E aí eu quero entrar com vocês, enfatizar a palavra receber. Porque muitos de nós estamos hoje na igreja, né? Como eu falei para vocês, lavados pelo sangue de Jesus, recebemos Jesus, fizemos o batismo, estamos aqui, né, na ceia, na comunhão, escutando a palavra, adoramos, mas não temos a presença de Deus. Não conseguimos sentir o Senhor, Deus não fala conosco, nós vamos no culto, mas isso não nos transforma. O que está acontecendo? Qual é o bloqueio? Se cumprimos, né, aquilo que está escrito. E aí Deus me levou a muitas coisas, mas algumas delas, que nós estamos presos em comportamentos pecaminosos, não há um arrependimento genuíno, não há um entendimento daquilo que precisa ser transformado. Deus te perdoou, mas Ele não mudou os princípios. Nós agora precisamos ser mudados para caminhar com Ele. Você vem de qualquer jeito na igreja. A Dani deu um testemunho lindo sobre isso. E aí Deus começou a trabalhar o coração dela, para essa mulher hoje que pregou para nós. Libertou, curou, limpou, salvou. Um processo, mas ela não continua aqui do jeito que ela chegou. Então essas coisas
precisam ser mudadas dentro de nós para ter um caminhar com Cristo. Cristo não entra na nossa vida e não acontece nada. Ele muda o nosso DNA, vocês sabiam? Antes nós tínhamos um DNA da nossa família, uma hereditariedade, né, que vinha dos nossos pais. Agora nós somos do reino. Nós temos agora o sangue de Jesus correndo nas nossas veias. Nós temos o DNA do Pai. Então é impossível ter uma jornada, uma caminhada com Cristo sem mudança. Então a gente está falando sobre estilo de vida. Estamos falando de pessoas que ainda estão presas na justiça própria, na ira e na falta de perdão. Falta de perdão é algo muito importante, por isso que Jesus enfatizou isso, porque as pessoas muitas vezes acreditam que porque receberam o perdão de Cristo, de graça, porque é a graça de Deus, não precisam perdoar. Mas é um princípio da graça de Deus. Jesus ensinou isso nos evangelhos, 70 vezes 7. Né? Porque é um número que não é para ser calculado. Né? Jesus falou assim, muitas vezes. Se você quer me ter dentro de você, né? Porque Jesus faz morada dentro da gente, vocês sabiam disso? A gente precisa caminhar como Ele caminhou. Ele é o nosso grande exemplo. Então, mas como que eu faço para receber, então, essa obra linda que o Senhor fez na minha vida? Né? Eu preciso perdoar, eu preciso aprender, eu preciso mudar, eu preciso aprender de Deus, eu preciso ser manso e humilde de coração, eu preciso aprender. E eu fui no dicionário ver a palavra receber. E é lindo que fala assim, significa ganhar, hospedar, acolher bem. Então, né, ganhar já me remeteu aquilo que nós ganhamos, o perdão de Deus. Né, nós recebemos quando realmente nós entendemos que fomos perdoados e a gente não precisa mais receber a condenação do mundo e nem a nossa própria condenação, porque às vezes Satanás não tem nem trabalho conosco. A gente mesmo se condena. Então a gente precisa ganhar, aprender a receber aquilo que Jesus fez. A segunda palavra, hospedar. Eu achei lindo esse negócio de receber é hospedar. Por quê? Porque a gente já começa a hospedar Cristo dentro de nós através do Espírito de vida, do Espírito Santo de Deus. Então receber é hospedar também Cristo. Nós recebemos na nossa confissão de fé, nós recebemos aonde? Em nós. Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Agora Ele vai fazer morada. E como que nós vamos receber Ele? Porque a terceira coisa do dicionário fala acolher bem. É de qualquer jeito? É com a casa suja? Ou quando Jesus vem comer na sua casa, vem morar com você, você faz como? Isso está acontecendo agora, nesse momento, queridos. Eu quero trazer a realidade de uma forma lúdica, a presença de Deus dentro de nós. Nós somos casa, Deus não habita mais em templos, Ele habita dentro de nós. E como nós estamos acolhendo a Cristo? Será que estamos murmurando? Será que estamos presos, né, nas coisas do mundo? Ou será que realmente Jesus é o nosso Senhor e Salvador? Precisamos entender que o Evangelho da Graça de Jesus, Ele não quebrou, os princípios. É o meio pelo qual, pelo sangue, Ele paga o que é impagável. Que possamos adentrar no reino de Deus que possui princípios imutáveis. Ele pagou o que é impagável para que possamos entrar no reino de Deus que possui princípios imutáveis. A graça não mudou Deus, a graça nos mudou. Amém? Então a gente precisa entender isso com o Evangelho da Graça, que é maravilhosa, é uma nova chance para nós, de arrependimento e de mudança de vida, e de reconciliação, de restauração com o Pai. Isso é o Evangelho. E eu quero então abrir em Romanos 6, de 5 a 10, que fala de uma forma linda sobre isso, que fala sobre morte. Né? Porque muitos procuram as mãos, a justiça,
mas não querem ser achados nele. Né? Jesus faz isso para mim, Jesus, eu quero isso, Jesus limpa isso, Jesus me ajuda aqui. Mas você quer ser achado nele? Você quer que ele seja achado em você? Porque é isso que Jesus faz. Eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vocês. Nós somos um com Deus. Então, a minha alegria hoje de manhã não era porque Jesus está fazendo algo para mim. Ele faz porque Ele é bom, Ele faz muitas coisas para nós. Mas é porque eu podia ser achada nele e ele achado em mim. E isso me deu uma alegria, uma gratidão no meu coração de ser dele, de pertencer ao senhorio dele, de estar nele. Uma alegria de não ter mais o jugo do mundo, a condenação do mundo, o peso do mundo nas minhas costas, mas estar em Cristo. Isso é ser livre, onde nada mais importa, mas só Ele, estar nele, viver para Ele. Que coisa maravilhosa. E Romanos 6, de 5 a 10 diz, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança na sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e nós não sirvamos o pecado como escravos. Olha a libertação. A gente não serve mais o pecado. A gente não está mais nisso. Mas Deus fala de morte aqui. De crucificar o velho eu. De crucificar uma velha natureza. Né? Um velho modo de vida. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha aqui, quem morreu. Quem morreu é justificado do pecado. Quem não está mais na sua justiça própria. Quem não está mais servindo a Mamon, servindo aos pecados, aos deuses desse mundo. Quem morreu para isso é justificado. Por isso que é o arrependimento, gente. Para receber, nós temos que estar nele. Não adianta você vir aqui e usar Jesus como um amuleto, igual as outras religiões fazem. Entendeu? É estar nele, não é uma fórmula mágica que você faz aqui, a sua confissão de fé, e aí o ritual de batismo, não é um ritual. Não é igual a outras religiões, é uma entrega. Agora você não é mais dono de você. Você entregou tudo para Ele. Agora você está nele, Ele está em você. Mas muitas vezes ainda, cristãos, eles vêm querendo transformar Jesus num ritual, faça assim, uma receita de salvação. E não é assim que funciona, porque é uma transformação no nosso eu, de dentro para fora. A gente já cantou muito isso aqui. É assim que funciona. Ora, se já morremos com Cristo, acho que eu estava lendo lá. Cremos também que com Ele viveremos, porque Ele reaviva o nosso eu. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Olha que coisa linda. Não morre mais, pois quanto a ter morrido, de uma outra vez, para sempre morreu, para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Gente, de uma vez por todas, morreu para o pecado. Isso é ter uma vida reconciliada com Deus, reconciliada com Cristo. E você vai então, diante desse princípio, continuar pecando, continuar com um coração duro que não perdoa? Você continua em pecado. Ah, mas você não sabe o que eu sofri. Ninguém sofreu como a mim. Se compara com Cristo. Aí você vai ver o quanto você sofreu e o quanto Ele sofreu. E o quanto Ele pagou. E o quanto é a dívida que o mundo tem com você. E eu vou fazer esse cálculo com você.
Jesus ele faz uma explicação, ele dá uma explicação linda, né, sobre cancelamento de dívida. Mas antes disso eu quero abrir Gálatas 2:20, que reenfatizar. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Quem pode dizer agora, mas agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Isso é o Evangelho, gente, o Evangelho da graça. Cristo vir habitar, isso é receber o que Ele fez na cruz, isto é acolhê-lo. Cristo agora vive em você. Então os princípios eternos, o modo de vida, a justiça eterna, agora vive dentro de você. Cristo vive em mim, a esperança da glória. Somos um com Deus. Vocês estão entendendo essa palavra, a profundidade disso? Então não tem como eu estar em Cristo e eu não perdoar. Por isso que Jesus falou, não recebe. Porque para receber, temos que receber o Senhor dentro de nós. E se recebemos o Senhor dentro de nós, recebemos o perdão de Cristo. E damos o perdão de Cristo assim como Ele nos deu. E exemplificando de uma forma tremenda isso, é Mateus 18, que fala sobre o credor. Né? Então eu quero ler com vocês e a gente vai fazer uma conta rápida. Eu vou ler aqui no meu, porque minha lente está embaçando, tá? Por isso que eu estou tentando ler ali. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os servos. 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Gravam esse número. 10.000 talentos. 25. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Gente, era tomar tudo desse cara. Todos os bens, os filhos e a mulher. Te lembra alguma coisa isso? Aquela amizadezinha do mundo com Satanás, que vem para roubar, matar e destruir? O pagamento dessa dívida ia tomar sua família. É o que o inimigo faz, não é? Os seus bens. O que é mais precioso para você? Sua vida. Porque quando você destrói a família de uma pessoa, você destrói a vida. Você quer destruir uma pessoa, você tira a mulher dele e os filhos. Tá? Então isso era a dívida. Os 10.000 talentos, né? Isso é na lei, isso era o que ele teria que pagar. A única forma que ele teria como pagar aquilo que era impagável era tirando tudo que ele tinha. 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Olha só, uma dívida que era impagável. Ele perdoou. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Então, denários, tá? Então, ele devia isso para o rei, aí ele é perdoado. Né? O rei tinha o direito de tirar tudo que ele tinha, ele é perdoado. Aí ele encontra um conservo que devia para ele muito menos, 100 denários. Que um denário era um dia de trabalho, então seriam 100 dias de trabalho. E o que acontece? Paga-me, saindo, porém, aquele encontrou o conservo que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado,
perdoei toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Então não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um dos seus irmãos e suas ofensas. Amém, queridos. Isso é a palavra do Senhor, nova aliança, isso é graça. E eu fiz uma conta aqui rápida. O que o servo devia para o rei? Então ele fala assim, que 1 talento era a unidade de medida de ouro. Está em 2 Samuel 2:30, tá? 12:30, desculpa, se vocês quiserem conferir. E era conferido para o ouro. Então 1 talento equivalia mais ou menos a 34 quilos, que era o que um homem poderia carregar pela lei, na Bíblia. Isso está em 2 Reis 5:23. Então, 10.000 talentos seriam mais ou menos 340 quilos de ouro, que representava 350 toneladas. Tá? Então, esse é mais ou menos o peso daquilo que o rei estava perdoando. 1 talento, aí o preço do ouro hoje é $375 a onça. Então, eu quis fazer o cálculo para achar o quanto valia isso. Então, o peso a gente já sabe que é 350 toneladas, e o valor, 10.000 talentos de ouro, equivale a 4,5 bilhões de dólares. Então, 350 toneladas de peso e 4,5 bilhões de dólares. Isso foi o que o rei perdoou. Aquilo que era impagável para aquele servo, que ia perder a mulher, os filhos e todos os bens. E o que esse servo que recebeu esse perdão imensurável fez? Ele não perdoou o quê do conservo dele? 100 denários. Então vamos lá para a conta. 1 denário é 1 dia de trabalho, e eu coloquei em reais, que é 40,4. Hoje, pelo salário mínimo, R$1.200, aí eu calculei, dá 1 dia de trabalho custa R$40,40. Aí 100 denários representa 4.040 reais. Transformando isso em dólares, porque a gente calculou em dólares ali, são 777,91 dólares. Então nós temos de um lado 4,5 bilhões perdoados a um homem que não quis perdoar 778 dólares. Ah, mas você vai me falar, mas 778 dólares tem um valor. Era uma dívida, não era? Era uma dívida real. Não era uma coisa que não existia. Sim, a nossa ofensa, ela é legítima, ela existe. Quando há ofensa, há uma dívida. Jesus fala sobre isso. Mas quando a gente começa a comparar aquilo que Jesus nos perdoou, fica fácil, queridos, para a gente começar a perdoar. Os 4,5 bilhões deste rei que representa o Senhor, com esse servo que não queria perdoar 778 dólares. Amém? O ano está começando. É tempo de limpar o coração. Quem está disposto a subir o monte? Quem está com as mãos limpas e o coração limpo? Mãos limpas é a atitude, uma vida no altar. Mas muitos têm uma vida no altar, atitudes, uma vida santa, mas o coração está sujo, porque está preso, não consegue perdoar, não consegue ainda receber de Cristo essa graça, esse perdão para perdoar. E a gente precisa mudar isso dentro da nossa igreja, porque o ano de 2023 é um ano de avivamento, é um ano de extravagâncias do Senhor, é um ano de milagres, um ano de cura, e o Senhor não quer que você fique de fora da mesa, porque você está preso, e Ele quer hoje te ajudar.
Ele quer hoje dar as mãos para você e falar: filho meu, vem comigo. Vamos perdoar. Porque eu perdoei aquilo que era imperdoável em ti, eu te ajudo. Eu faço com você. Vamos liberar esse coração. Eu quero esse coração por inteiro para mim. Eu não quero esse coração aos pedaços. Porque uma pessoa que não perdoa, o coração dela é quebrado. Ela fica com o coração aos pedaços. E Deus quer o teu coração inteiro. Ele quer ser bem acolhido nessa casa. Ele quer ser bem recebido com o coração inteiro. Amém? Deus é maravilhoso. Eu quero abrir a palavra em Colossenses 2, de 13 a 14. Ele diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Sabe o que é ser incircunciso? Sem aliança. Quando você nem tinha uma aliança comigo, nem importa se era antiga ou a nova. Quando você estava no seu pecado e ainda sem aliança comigo, porque Deus entregou o Filho dele não só para aqueles que o receberam, mas por aqueles que eram incircuncisos, aqueles que não tinham aliança com Deus. Então, quando você estava assim, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Deus não escolheu uma ou outra coisa, Ele não mediu uma ou outra coisa, mas Ele fala de todas as vossas ofensas. Havendo riscado a cédula que é de dívida, que era contra nós nas nossas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então a dívida que era contra nós, na qual Satanás tinha poder sobre nós, de acusar, de cobrar, Jesus rasgou. O escrito de dívida que existia contra nós foi rasgado e foi cravado. Então ele rasgou, não tem mais poder, e ainda ele pegou aquelas partes e cravou na cruz, como expiação para os reinos, potestades e principados. E ele dá uma mensagem: este aqui é meu, foi pago. E o que fazemos com isso? Se Ele fez isso conosco, não seremos como eles, não seremos como nosso irmão mais velho Jesus, misericordiosos, compassivos. Você vinha aqui adorar, querido, você vinha aqui louvar a Deus, e não quer ser como Ele, um coração duro, olhando para o irmão: não vou mudar dessa igreja, porque esse aqui vem, o outro vai lá, continua indo lá. Poxa vida! Nós precisamos entender o Evangelho. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos ter o caráter. Precisamos ter a misericórdia e a graça que Jesus nos deu, porque Ele habita dentro de nós. Toda vez que você é injusto, que você não libera perdão, você suja a casa dele. Ele está ali, falando: poxa. Por isso que Jesus ensinou, porque Ele sabia que alguns de nós não teria esse coração que é o coração de Deus. Teríamos dificuldades para receber essa graça imensurável. E hoje eu estou aqui para falar: está começando um ano, nós temos a ceia hoje, a mesa está pronta. Foi preparada para vocês. A mesa do Senhor. Como você vai estar na mesa do Senhor? Deus me falou algo tão lindo. Quem pode pregar o Evangelho sem palavra? Quem de nós pode pregar o Evangelho sem palavra? Quem aqui é reconhecido como discípulo de Jesus sem mesmo dizer uma palavra? Esse tem o senhorio de Jesus, porque ele anda no caminho, Jesus está nele e ele está em Jesus, e os dois são um com o Pai. Muitas vezes, querido, você não terá a oportunidade de pregar o Evangelho com palavras, mas você vai pregar com atitude. Você vai pregar com um perdão de dívida e você vai impactar uma geração. Você vai marcar vidas, porque você agiu como Jesus agiria. Nós precisamos perguntar para o Senhor: como o Senhor faria nessa situação, Pai?
Porque pregar a palavra é fácil, querido, porque a palavra por si só, ela já se garante, a palavra de Deus é linda. E viver a palavra, e viver aquilo que você prega, e pregar sem palavras, é disso que Jesus está falando. Jesus foi à casa de Zaqueu, a presença dele inibiu Zaqueu, e Zaqueu começou a se arrepender dos pecados, e começou a confessar. Jesus pregou ali? Jesus só sentou à mesa, e a presença dele transformou aquele homem, transformou aquele lugar. A mesa está posta, Jesus está sentado na mesa. Será que nós vamos nos deixar transformar? Será que nós vamos nos deixar se render à justiça de Deus e não à nossa própria justiça? Será que a justiça de Deus é o bastante para nós? Será que vamos ficar ofendidos? Eu li uma coisa ontem, antes de dormir, que falava sobre os sentimentos de... Oh, meu Deus, João Batista. Eu fiquei pensando sobre João Batista ontem à noite, antes de preparar essa palavra. Nem está na palavra. Mas eu fiquei pensando, João Batista ia perder a cabeça. João Batista foi aquele que declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi aquele que anunciou. Ele reconheceu Jesus do ventre. Ele reconheceu Jesus antes de Pedro ter a revelação. E ele mandou perguntar para Jesus: é tu o Senhor ou devemos esperar outro? O Senhor é o Salvador? Por quê? Coração ofendido. Quando Jesus, com cobradores de impostos e bebendo, João Batista ia perder a cabeça. Pô, esse cara nem me fez uma visita aqui na prisão. Até meus discípulos estão com ele agora. João Batista estava ofendido. Aí mandou perguntar e Jesus responde para ele com a palavra. E João Batista, se conhecia a palavra, responde com Isaías: os cegos veem, os surdos ouvem, os mancos pegam sua cama e levantam. E é chegado o reino de Deus. Aqui fiz um resumo, tá? Porque eu nem coloquei aqui na palavra. Que coisa linda, mas quantas vezes ficamos assim como João Batista? E aí Jesus, na minha tradução, fala para João: você cumpriu o teu propósito, que foi preparar as minhas veredas. Há algo muito maior te esperando, João. Cumpre o teu propósito, João. E cumpriu. Mas agora deixa eu fazer o evangelho do jeito do meu Pai, que não é talvez o jeito que você gostaria. Talvez você esperasse de mim outra coisa, mas você vai morrer decapitado, João. Aquele que preparou as veredas. Então, quantas vezes nós vamos estar em prisões, querido? O evangelho não é uma brincadeira. Quantas vezes vamos perder tudo e vamos ficar ofendidos, e vamos passar por coisas difíceis, mas vamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos combater o bom combate. E às vezes as pessoas vêm falando para mim: mas pastora, Deus não fez, Deus aquilo, Deus aquilo. E ainda são tão meninos ainda. Esse ano foi um ano de maturidade, eu anunciei isso no começo do ano, não sabia o que estava fazendo. Que ano difícil, gente. Difícil para mim, para o Leandro, para a liderança, para as ovelhas. Porque é difícil crescer. É bom ser criança. O que a criança fala? Ai, pai, estou com fome. Mãe, está pronto. Ai, quero isso, quero aquilo. Chora. Ai, não quero, faz birra. Mas quando a gente é maduro, quando a gente cresce, vem a autoridade, vem responsabilidades, vem o abrir mão de coisas. E muitas vezes ficamos, e Jesus entende, ficamos igual João Batista. Senhor, nenhuma visita. O Senhor está comendo aí com republicanos. João Batista era um judeu nato. Quando ele comia mel silvestre e gafanhoto, né, que era uma erva do campo. O Senhor está comendo na mesa de publicanos e pecadores. João Batista não podia entender aquilo. Isso é a minha tradução, a minha interpretação. Nenhuma visita, meus discípulos foram embora, estão te seguindo, e eu que te anunciei. Será que é você mesmo? Estou na dúvida.
Porque às vezes, gente, é tão pesado. Às vezes o propósito que Deus tem nas nossas vidas, que o fruto que a gente não está vendo ainda, é tão grandioso, mas é um propósito que a gente fica confuso. Por quê? Porque há uma luta entre a carne e o espírito. Há um modo que a gente acha que Deus vai fazer. A gente fantasia umas coisas. Não, Deus vai vir assim. E às vezes a gente se escandaliza com o Senhor. Mas hoje eu vou dizer para vocês, há uma gratidão, há uma alegria, há um amor nessa maturidade, nesse patamar, nessa construção que Deus está fazendo em nós. Que daí, mesmo com as perdas, a gente vê ganho. Mesmo nas coisas que são destruídas, a gente vê construção. Há algo em Cristo, em nós, nesse nosso relacionamento com Deus. Isso é ser mais do que vencedor. Isso é ser liberto, como o Eduardo lindamente falou hoje aqui. Né? A gente acha que a liberdade financeira é ter um caminhão de dinheiro para gastar. Mas a liberdade financeira é não depender do dinheiro para ser feliz, para ser pleno, para ser completo. Né? Como Paulo falou, aprendi no muito, aprendi a andar com Deus no muito e no pouco. A tua graça me basta. Amém? Então hoje eu quero fazer com a igreja um apelo, uma oração de perdão. Antes da gente ceiar. Já são 13h, a gente está finalizando a palavra agora. Então eu quero que você baixe a sua cabeça e nós vamos orar. E eu quero hoje que você traga essa pessoa ou pessoas que te feriram, que realizaram uma dívida com você, porque toda ofensa, ela gera uma dívida. E hoje eu quero que você possa liberar essa vida. Libertar essa pessoa desta dívida, desta ofensa, assim como Jesus nos libertou, para que o nosso coração fique leve, fique livre de toda ofensa, para que a gente possa receber todo o bom de Deus, toda a graça de Deus, não só alguns pedacinhos, mas que a nossa casa, o nosso coração esteja hoje limpo, para subir esse monte, amém? Então eu vou começar. Quem está na tradução aí vai fazendo comigo, amém? Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, peço o teu perdão por não perdoar, e eu quero que você fale o nome da pessoa agora. Eu quero te pedir perdão, Deus, por não ter conseguido até hoje perdoar essa pessoa, mesmo sabendo que o Senhor me perdoou. Senhor, sei que eu não posso perdoá-lo em minha própria força. Nós precisamos de Ti, Jesus. Muitas vezes a ferida é grande, ela é pequena se comparada ao que o Senhor perdoou. Mas para nós ela é grande, Senhor. E nós precisamos do Teu Espírito Santo para a gente poder perdoar hoje, Senhor. Então vem, Espírito Santo, amolece, Pai, o nosso coração e põe um unguento hoje nas nossas feridas, Senhor. Nos ajuda a perdoar, Pai, essa ofensa. Eu já falhei, Senhor, mas diante de Ti, hoje eu decido agora libertar, e eu quero que você fale no seu coração a vida dessa pessoa que você está libertando hoje, que você está perdoando hoje de coração, do fundo do seu coração. Amém? Amém? Eu sei que o Senhor está recebendo tua oração hoje. Eu sei que o Espírito Santo está aí pondo um unguento nas tuas feridas, está limpando a casa, limpando o seu coração, trazendo a graça dEle e te libertando, porque também quando a gente não perdoa, nós somos escravos daquele que nos ofendeu. Você sabia disso? Você fica embaixo daquilo e você não consegue crescer, você não consegue receber tudo que Deus tem. Você fica sempre nos porquês. Mas vamos hoje mudar essa pergunta. Para quê?
para que cresçamos, para que sejamos alegremente co-participantes também dos sofrimentos de Cristo, para que também tenhamos um testemunho de perdão nas nossas vidas, para que tenhamos também esse amor comprovado nos nossos corações, a compaixão e a misericórdia que Cristo teve de nós. Deus dá essa chance hoje de você ter compaixão e misericórdia por aquele que te ofendeu. Então é um motivo de alegria perdoar, porque é transformar o teu caráter ao caráter de Cristo, é ser parecido com Ele, é ser achado nele, é ser como Ele. Aleluia, Tu és lindo, Jesus. Paulo falou na ceia, e eu quero preparar agora. 1 Coríntios 11, 26 diz: porque todas as vezes comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, coloco aqui de coração sujo, pesado, não por inteiro, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso é muito sério, querido. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Senhor, nós queremos discernir o seu corpo hoje, Pai, o teu sangue, Pai. Nós queremos estar limpos de coração nessa ceia, Pai. Nós queremos estar limpos de coração nesse novo Shemitah, neste novo ano que está se iniciando, Senhor. Paulo diz: por causa disso, há entre vós, há no nosso meio, há na igreja, há na congregação, muitos fracos e doentes e muitos que dormem. É tempo de acordar, é tempo de ser curado, é tempo de ser liberto, é tempo de deixar as coisas velhas e olhar para o novo de Deus. O Senhor está aqui, amém? E hoje eu quero consagrar a ceia. Porque a mesa está posta. O Senhor está aqui, amém? Arruma a câmera aqui, por favor. A mesa está posta. O Senhor prepara uma mesa para nós. Uma mesa onde Ele senta, onde Ele se alegra, onde Ele traz salvação, onde Ele traz cura, onde Ele traz renovo, onde Ele faz novidade de vida na nossa vida, onde Ele faz nova todas as coisas, amém? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, aleluia, Deus, deu graças. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu corpo que foi partido por nós, em remissão dos nossos pecados, Senhor. O lugar que era nosso, Senhor, o Senhor resolveu partir, Pai, partir do pão, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, ter a vida eterna, Pai. E nós partimos o pão, Senhor, juntamente. Aleluia, aleluia, deu graças e ofereceu aos seus discípulos e tomou o cálice e disse: bebam deles todos vocês, isto é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. E digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo com vocês no reino do Pai. Aleluia! Venham todos vocês, comam e bebam da mesa do Pai. Ele está de braços abertos. Foi consagrado o pão, foi consagrado o vinho, e nós fazemos em memória de Ti, Jesus, para a remissão dos nossos pecados, Pai,
Pai, olhando já para a tua volta, olhando já para o vinho novo, Senhor, olhando já para o teu retorno, Senhor. Pai, nós te esperamos com o coração limpo, Pai, e as vestes novas de louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vem se servir da mesa do Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantada, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. A mesa do Senhor está pronta. Está farta. Ele é o suficiente. Amém, Jesus. Tua palavra diz: venham e comam. Este é o meu corpo, que foi partido por vós. O corpo que levou as nossas enfermidades, que levou, Pai, toda a vida destruída, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que era ferida, Senhor, foi partido, Pai, e foi pendurado naquela cruz, Senhor. Nós recebemos, Senhor, em memória de Ti, Pai. O Teu corpo faz morada em nós todos os dias, Pai. Amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. para a remissão dos pecados, de todos os pecados. Venham à minha mesa, venham e bebam para a vida eterna. Amém.